Olá, meus irmãos. Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Tudo tranquilo? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos estudar o capítulo número 6, que fala sobre esforço e oração. Eu vou dar uma lida e depois vamos fazer um pequeno comentário a respeito desse tema. Ok, gente? Vamos lá. Capítulo 6. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali a só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. O esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genufluxa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Muito bacana essa mensagem, né? A gente olhando aqui esse título que fala de esforço e oração, né? Então, o tema é feito em cima dessas duas palavras, né? Quando a gente fala de esforço, a gente está falando de quê? De trabalho, não é? E oração é ligação com o Pai. A mensagem uniu essas duas palavras, o sentido delas, né? Dizendo que através do nosso esforço, da nossa oração, nós caminhamos na direção do Pai. Nós obtemos sucesso na nossa vida, não é?
Aqui está falando, né, que determinadas religiões que surgem em grupos religiosos que falam que a gente deve ficar isolado, em oração, né? Não é isso, né? Não é essa a mensagem do Mestre. Não é essa. Existem realmente momentos que nós podemos nos isolar nas nossas orações e devemos fazer isso. Não é verdade? Agora, Jesus, ele dividia com os seguidores dele, né, os seus ensinamentos. Ele ensinava aquele povo a orar ao Pai. Ele nunca deixou aquele povo sozinho e foi orar afastado dele. Não. Como diz bem o texto aqui, né? À tardinha, quando o pessoal já tinha se dispersado, já tinha saído, que ele se encontrava só, aí sim, ele iria conversar com o Pai. Não é? Fazer os acertos dele lá com o Pai. E Jesus, ele era inseparável de Deus. Ele é inseparável. Não é? Porque ele continua até os nossos dias de hoje, vivo e avançando na sua caminhada, assim como nós, né? Então, ele coloca aqui que não há essa necessidade da gente se afastar, nos retirarmos para locais para orar afastados dos nossos irmãos. Não há. Existem os templos religiosos que devemos comparecer para fazer a nossa parte, para orar, fazer a nossa ligação com o Pai junto, com todo um grupo, né? Mas, como fala aqui, também existem os momentos em que nós podemos conversar a sós com o Pai. E devemos, não é? A oração é uma coisa importantíssima. A prece é uma coisa importantíssima na vida do homem. Muitos de nós não sabem utilizar essa ferramenta maravilhosa, que é a prece. Ela é feita com muito sentimento. Da nossa parte, ela vai aonde a gente quer. Com sinceridade, com sentimento, com verdade, não é? Tratando de coisas sérias, não coisas fúteis da vida. Não é verdade? Então, a mensagem que essa lição vem nos trazer é que nós podemos fazer parte da oração, tanto junto com os nossos irmãos do caminho, mas também a sós. E ela vem falando de trabalho aqui, de esforço. Esforço é o sinônimo aqui de trabalho, né? E coloca que toda vez que nós estivermos trabalhando, desempenhando determinada tarefa, nós podemos conversar com o Pai, né? Podemos conversar com Ele para que Ele possa nos auxiliar no nosso trabalho. Bem fala aqui, ó, a oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, é sempre bom a gente orar antes de começar a fazer qualquer tipo de tarefa. Pedir a Deus a proteção para que a gente seja bem sucedido naquilo que a gente esteja fazendo. Não é? E não procurar nos isolar dos nossos irmãos do caminho, né? Está falando aqui, ó, se alguém permanece na terra, com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação, não é? Então, através das nossas orações, das nossas preces,
a ajuda sempre chegará para nós. E no parágrafo seguinte vem falar da pessoa que fica só orando e não faz nada, né? Que está falando aqui, a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. A pessoa que trabalhasse, não descansasse e sem se programar para realizar determinada tarefa, ela iria se estressar, ela iria se cansar, ela iria, como fala aqui, ficar seca de coração, né? E segue ainda, aquela que apenas se mantivesse genufluxa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. Aquela que ficasse ali só orando, né? Uma que só trabalhasse, não orasse, trabalhasse de qualquer jeito, e a outra que ficasse só orando, não iria alcançar o seu objetivo. Essa iria ficar ociosa. Então, gente, que a gente possa sempre fazer uso da oração, porque ela é 0800, ela está aí à disposição de cada um de nós. Basta cada um de nós querermos, no momento de dificuldade, que a gente ore, que a gente peça ajuda a Deus, que a gente peça ajuda a Jesus, né? E os nossos irmãos do caminho também, que tem os irmãos encarnados que estão junto da gente, que a gente gosta, que gostam da gente, eles podem nos ajudar, né, nas nossas tarefas. Mas nós, em particular, nós podemos pedir a ajuda de Deus, que Ele sempre vai nos atender. É só a gente ter fé, é só a gente pedir de coração, né? Não podemos ficar parados esperando as coisas acontecerem. Se as coisas não estão dando certo, vamos pedir socorro para o Pai e para a espiritualidade amiga, que estão sempre aí querendo nos ajudar. Agora, só vão nos ajudar quando a gente pedir ajuda. Se a gente não pedir, eles não podem fazer nada por nós. Tá bom assim? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje, né, que vem falar do trabalho e da oração, que eles devem caminhar sempre juntos na nossa vida. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, dessa lição, por favor, dê o seu like, deixe o seu like, tá? Acione o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que a gente aqui tiver, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece. Entende que esse trabalho vai trazer para ela algum tipo de bem. Fazendo isso, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer, tá? Porque esse trabalho, ele não é só nosso, ele é de vocês também. Então, gente, vamos colaborar, vamos dar o like, vamos acionar o sino e vamos compartilhar esse trabalho para que ele possa chegar a mais pessoas. Tá bom assim? Nós vamos dar uma paradinha por aqui. A qualquer momento estaremos de volta, trazendo mais um bate-papo fraterno. Ok, gente? Que Papai do Céu continue nos envolvendo e nos fortalecendo na nossa caminhada. Um grande abraço a todos, gente. Até uma próxima vez. Fiquem com Deus.